Muito boa noite a todas e a todos. Este é um concerto simbólico por dois motivos. Em primeiro lugar, da forma como é, com pouco público, estamos aqui com critérios minimalistas face ao momento que estamos a assistir, mas por outro lado de uma enorme importância para nós, para a nossa universidade, porque, como sabem, este é um concerto dedicado à cidade e por isso está aqui ao meu lado a figura que representa a cidade, o Presidente da Assembleia Municipal. Ele hoje não pôde estar presente durante as cerimónias, durante o dia das funções, que está na primeira linha de combate. É um homem que faz parte desta linha da saúde e por isso eu, Dr. João Gaspar, em seu nome, agradeço pela parte da Academia, e quando falo da Academia não são apenas daqueles que vivem na Academia, aqueles que por cá passaram, que estamos todos gratos à cidade. Esta foi a cidade que nos acolheu, viemos para cá, alguns deles enraizamos, mas todos temos sempre um amor que é esta terra, que é Vila Real e ao Douro. E só queria deixar aqui uma nota também, aqui aos nossos músicos, que pensamos que neste momento que se vive de pandemia, em que a cultura tem sido colocada de lado, achamos que este é um momento que é importante que possamos aqui atraí-los. E porquê? Saiu agora um relatório muito simples da Associação das Universidades Europeias que diz que, além da educação, além do ensino e aprendizagem, além da investigação e além da transferência de conhecimento, há um quarto pilar que fará parte da missão das universidades, que é a cultura, e que não seja apenas a cultura científica. E numa era em que nós, o ser humano, poderemos ser muito facilmente substituídos por qualquer máquina, de certeza que os criativos, os homens das artes, as mulheres da ciência, os homens e as mulheres das humanidades farão falta, e a criatividade passará sempre por ser um pilar da universidade. Por isso, é marcante também por isso, porque eu acredito que o futuro será seguramente melhor e mais humano, e o que interessa são as relações humanas. Obrigado por terem mostrado esta disponibilidade, e assim, Sr. Doutor, muito obrigado em nome da cidade e por tudo e pelo esforço humano que está aqui a fazê-lo hoje, depois de um longo dia de trabalho. Muito obrigado, Sr. Doutor. Muito boa noite a todos. Já dizia e dizem os nossos antepassados, que muito respeitamos, que quem corre por gosto não cansa. E para mim, como representante de Vila Real, e para mim também pessoalmente, é um grande privilégio e é uma honra, Sr. Reitor, estar aqui a representar a nossa cidade e a representar também, de uma forma inquestionável e muito próxima, o nosso respeito mútuo e a nossa franca amizade, e que ninguém sequer ponha isso em dúvida. Estamos numa das salas de visita da nossa cidade. Há quem as queira ter e não pode. Há quem as possa ter e tem. Por isso as salas de visita são para usar, são para receber, são para desfrutar. Esperemos que num futuro muito próximo toda esta sala de visita seja realmente uma extrapolação da cultura para toda a cidade e, por que não, através até dos mídia para todo o país. Porque também alguém dizia que não há maior riqueza que uma nação possa ter, que não seja a cultura. Como dizia também Santo Agostinho, quem canta seu mal espanta, e numa altura destas que estamos a atravessar de pandemia, cantamos e tocamos para espantar também esse mal. Agora, falando da UTAD, e quem sou eu para falar da UTAD? É evidente que não sou ninguém. Tampouco sou de Vila Real, estou radicado nesta cidade há 30 anos, passei aqui mais anos do que da cidade de onde sou natural, portanto eu sou um vila-realense. E como vila-realense tenho que agradecer à UTAD, e faço através do Sr. Reitor Fontainhas, meu querido amigo, toda a evolução que esta cidade tem tido através de um motor que é imparável e é incomensurável como é o UTAD. E na pessoa do Sr. Reitor, também em nome da cidade de Vila Real, agradecemos todo o vosso contributo para o desenvolvimento do nosso bem-estar, do nosso
saber e do nosso também saber estar. Vila Real torna-se assim uma cidade com um desenvolvimento peculiar, também graças ao vetor que é a UTAD. Senhor Reitor, quem não deve, não teme. Esperemos que a UTAD e todos vamos contribuir, e o Senhor também o irá fazer, eu sei, para que este desenvolvimento não cesse, que este desenvolvimento avance, que este desenvolvimento acelere e por tudo o que o Senhor fez. O Senhor é a UTAD. A UTAD também é o Senhor. Muito obrigado em nome do povo de Vila Real, em nome da nossa cidade, por tudo quanto contribuíram a UTAD, bem se entenda, sou reitor Fontainhas, também para que este desenvolvimento acontecesse. Por fim, uma palavra de grande agradecimento para este nobre grupo, se o puder chamar assim, com um denominador comum que é a música, agora num momento erudito e muito simbólico para que possamos refletir acerca daquilo que foi dito hoje aqui. Muito obrigado por tudo, muito obrigado, Sr. Reitor, mais uma vez, em nome da nossa cidade.
Muito boa noite. Muito obrigado pelo convite da OTAD e é uma honra para mim, enquanto vilarrealense, eu nasci ali acima, Mateus, fazer esta homenagem da OTAD à cidade, que é a minha cidade também. E propusemos-nos fazer uma volta ao mundo hoje através da música, muito breve. Começamos com uma música que é uma homenagem a Gershwin, um americano, feita por um belíssimo compositor, Bela Kovacs, que ainda é vivo, foi clarinetista, ainda é clarinetista, deve estar com os seus 83 anos, penso eu, húngaro, e também é muito bom compositor, como puderam ouvir. Portanto, temos estes sons que nos fazem lembrar a Broadway ou então aqueles clássicos da Disney do início do século XX, que eu costumava ver com os meus filhos, aqueles clássicos a preto e branco ainda. E passamos daí e damos um trambolhão de 200 anos para trás para o barroco do século XVIII, da primeira metade do século XVIII. Começou por se atribuir esta sonata a Bach, a Johann Sebastian Bach. Hoje em dia crê-se que foi o seu filho mais velho que a escreveu, para flauta, para violino. Seria certamente para outro instrumento que não o piano, porque não existia. O clarinete dava os primeiros passos, porque se foi inventado em 1700 e, portanto, era assim uma coisinha com 3 chaves e pai deste tamanho. E pronto, e nós achamos por bem dar-lhe uma vida nova a esta sonata e achamos que fica mesmo muito bem em clarinete e piano. Esperamos nós que achem também. Portanto, a sonata BWV 1020 de Johann Sebastian Bach, ou então do filho mais velho, Carlos Filipe Emanuel, não sabemos.
Muito obrigado. A próxima peça leva-nos para o outro lado do mundo e para a China, pelas mãos de mais um belíssimo compositor, clarinetista e maestro, Michele Mangani, que é italiano. Eu conheci esta peça quando conheci o dedicatário dela, o professor Dae-Jun Dong, quando visitei o Conservatório de Zhejiang lá, e ele fez questão que eu fizesse esta peça no recital. Um dia estava descansadinho no meu quarto lá no hotel e toque, na porta do quarto, e aparece um assistente dele a dizer: o professor Dong fazia questão que o professor tocasse esta peça que lhe foi dedicada pelo professor Michele Mangani, que eu não conhecia. Não conhecia esta peça, o Michele Mangani, claro que sim. E, bom, ensaiámos. Depois, nunca mais eu toquei. É a segunda vez que toco esta peça, e com este tema de dar a volta ao mundo, lembrei-me de fazer precisamente esta peça aqui, que nos remete para a China. Como vai ser óbvio, acho eu.
Portugal, e para um compositor que é nosso colega na Escola Superior, o Telmo Marques, que escreveu esta peça. Já é a segunda que gamamos a outros instrumentos. Uma peça escrita inicialmente para trompa e piano. O Telmo tem também um duo com um grande tubista, que é chama-se Duo XL, com o Sérgio Carolino, e depois fez uma versão para tuba. E um dia eu pedi-lhe uma peça, já não sei porque é que foi, e ele disse: tenho uma peça já que se faz em trompa e em tuba, porque não? Vou experimentar no clarinete. E experimentou, e, bom, aqui entre nós é a melhor versão, acho. E pronto, ela foi dedicada ao Bernardo Silva, que foi quem a estreou pela primeira vez, o trompista da Orquestra do Porto. E foi escrita em 2010. Tem assim uns ares jazzísticos, e quando a gente for a dar por ela, está a sobrevoar o arco-íris do Over the Rainbow, ou a passar pelo quinteto do Ligeti sem dar por ela, e depois ele segue a vida dele. Mas tem piada, e é uma das características da composição do Telmo Marques. De vez em quando, assim no meio do nada, faz uma citaçãozinha de outra música e segue a sua vida como se nada se passasse. Wax the Floor, de Telmo Marques.
E agora voltamos para o outro lado das Américas, mas para o lado sul. Fazemos uma peça de Carlos Guastavino, que viveu no século XX, e escreveu esta peça para violino e piano. E vão três, não é? Mas esta foi com autorização do compositor, em conversas com outro grande clarinetista argentino, Luís Rossi, que também constrói clarinetes, que lhe pediu perguntou-lhe se podia tocar esta peça em clarinete. O compositor concordou, mas nunca chegou a ouvir a versão. A peça chama-se Rosita Iglesias, faz parte de um conjunto de 9 peças, 5 delas são para piano e as outras 4 para outras formações. Uma delas é esta, que se chama Rosita Iglesias, em homenagem a uma professora de violino, penso que do Conservatório de Buenos Aires. O Bernardo, a primeira vez que tocou, disse que lhe parecia um Rachmaninov argentino. Portanto, já é mais uma viagem. Portanto, temos aqui uma influência russa num compositor argentino. Pareceu-nos bem também.
E agora passamos da Argentina para o Brasil. Outra encomenda, vá lá, de um amigo, o Cristiano Alves, solista da Orquestra Petrobras e também professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Organizou um festival e pediu-me para tocar uma peça brasileira. E eu todo contente a pensar que tinha uma peça, um chorinho, uma coisa qualquer para clarinete e piano. E depois olhei para a parte de clarinete, isto chorinho não é. Não fazia ideia o que é que me esperava. De facto, estamos longe desse lado mais efusivo dos brasileiros e temos um outro lado que é um lado mais contemplativo. Esta peça chama-se Luz, do compositor Edmundo Villani Cortes, foi escrita em 95 e espero que gostem.
mais uma viagem, quase meio globo. Vamos para o Médio Oriente, pelas mãos de Bela Kovacs novamente, tocar uma música dedicada a um enorme clarinetista, uma lenda da música klezmer, o Jora Feidman. A música chama-se A Paz Esteja Convosco, mestre Feidman, e é baseada em música klezmer, que eu conheci, já agora, por causa dos meus alunos me trazerem discos. Hoje em dia somos colegas num grupo que se chama Clarinetes Ad Libitum. Na altura eram meus alunos e levaram-me a casa para ouvir uns discos. Eu na altura desdenhei, se o Filipe me estiver a ouvir, ele guardou essa frase. Eu desdenhei do som deles. Hoje em dia adoro não só o som, mas a forma de tocar e o tipo de música, que é fantástica.
E devíamos acabar o concerto por aqui, só que não. Esta história do confinamento trouxe muita coisa má, mas também trouxe algumas coisas positivas. Algumas coisas boas. Eu aprendi muito neste último ano e aprendi coisas práticas. Vou-vos contar a história de sim, muito rapidamente, a história de um pequeno grupo de amigos que, a reboque deste senhor aqui, o Bernardo, começou a fazer uns vídeos para entreter o pessoal que estava em casa sem poder fazer nada. Ao terceiro vídeo, entre eu e ao fim de algum tempo, aquilo ficou impossível. Fazemos um vídeo todos os dias. O Bernardo mandava a guia ao meio-dia ou à 1, cada um em sua casa fazia a sua parte, ele depois juntava, fazia o vídeo, enfim, andou sem dormir durante alguns tempos. O que é que isto trouxe? Trouxe que cada um de nós, em suas casas, começou a tentar aperfeiçoar a forma de se gravar. Primeiro começou por ser com um telemóvel, mas só um sonzinho melhor, não era pior. E então começamos todos a aperfeiçoar-nos, a aprender a mexer em programas que não mexíamos anteriormente. E pronto, eu queria agradecer ao Bernardo, agora aqui publicamente, perante as câmaras. Muito obrigado por tudo o que tu fizeste, por muita gente que já estava à espera que às 7 ou às 8 ou às 9 da noite saísse aquele videozinho, que ele, muito do esforço dele, claro que a gente dava o nosso contributo, mas foram muitas horas que ele passou em frente ao computador a fazer esses vídeos. Obrigado. Uma salva de palmas para o Bernardo. E por causa disso, por isso é que a gente não vai acabar o concerto como há pouco acabávamos em festa e não vamos nada acabar em festa, vai tudo deprimido para casa. Por causa disso, eu também aprendi a mexer umas coisitas no computador, a fazer umas montagenzinhas e dia 8 de março tive um problema, porque estamos todos em casa, é o dia da mulher, e agora? O que é que eu vou comprar à minha mulher? Não tinha nada para comprar porque não tinha onde. Já tinha gasto o truque do ramo das rosas no 14 de fevereiro, que foi dia dos namorados, e portanto, mais outra vez, é capaz de... E andei ali a magicar. Bom, sentei-me ao piano e fiz meia dúzia de acordes, mas assim, tipo, na vertical, só para ver o encadeamento. Depois sentei-me no clarinete, com os tais equipamentos que, por causa do Bernardo, aprendi a mexer com aquilo, e comecei a fazer qualquer coisa. Ou seja, queria fazer um vídeo para a minha mulher, com uma música que não fosse uma música comercial. E bom, é despretensiosa, é muito simples, mas também me pareceu bem acabarmos este concerto, em que fazemos uma viagem ao mundo de homenagem da UTAD à cidade de Vila Real, com uma música de música, não sei se a gente pode chamar isto uma música, mas pronto, é uma música de um vilarrealense, dedicado a uma outra vilarrealense que se chama Sónia. E aproveito para dedicar hoje também a todas as mulheres, à que está aqui presente e a todas as que estejam em casa a ouvir-nos. Muito obrigado a todas as mulheres. E obrigado, Sónia. Esta peça já agora chama-se Sónia, que é o nome dela.